Fala, galerinha do sexto ano. E aí, beleza? Começando mais uma aula agora. Nós vamos falar sobre a hidrosfera. Quase que não sai. A gente vai falar sobre a hidrosfera na aula, no encontro ao vivo que a gente teve. Aí eu comentei um pouquinho para vocês como é que a gente ia trabalhar esse semestre, né? Os capítulos que a gente ia trabalhar, como é que a gente ia trabalhar e os assuntos que nós íamos tratar nessas aulas gravadas, beleza? Então, espero que vocês estejam bem na casa de vocês aí e vamos iniciar a nossa aula. Então, olha lá, falando sobre a hidrosfera, então a gente sabe que a hidrosfera é a camada de água, né? Vamos dizer assim, uma forma mais simples para vocês entenderem o que é a hidrosfera, tá? Então, bora lá. A hidrosfera é designada, tá? Dada a camada de água em estado líquido ou em estado sólido, que cobre determinadas áreas da superfície terrestre, tá? Nomeadamente oceanos, mares, lagos e rios. Apresenta uma espessura muito variável e está irregularmente distribuída, ocupando cerca de 70% da superfície do globo terrestre. A grande maioria da hidrosfera corresponde aos oceanos. Então, aí a gente vê que a maior parte dessa água, a maior quantidade dessa água, nós temos ela nos oceanos. E aí, como a gente tinha comentado e eu falei para vocês me falaram também, essa água do oceano, ela é imprópria ou ela é própria para o nosso consumo? Vocês lembram que vocês me responderam? Isso aí. Vocês responderam que ela é imprópria para o nosso consumo por conta da grande quantidade de sal que existe nessa água. Correto? Então, bora lá. Então, olha lá. O que vocês sabem sobre a hidrosfera? Então, a gente vê aí. Número 1, aqui, ó. Cadê a setinha? Aqui, ó. Número 1, nós temos aqui o caminho que ela faz, tá? A nuvem. E aí, essa nuvem se precipita, aí cai a chuva. Aqui, a neve, tá? Observem aí, ó. Tá? Aqui nós temos a chuva de novo. Por que aqui tem neve e por que aqui tem chuva? Porque essa região aqui, onde eu estou passando a setinha, ela é uma região mais fria, tá? E nessa região nós temos a condensação da água da chuva. E aí acaba que cai neve ou, dependendo do fenômeno, dependendo da temperatura, tá? Pode cair granizo, pedra de gelo, tá? Então, olha lá. Aqui já é uma área que não é gelada, então a gente tem chuva e a água volta para o oceano. E aqui no quarto, tá? Aqui, olha, o 3, ela volta através dos rios e dos lagos. E aqui a 4, nós temos o quê? A evaporação dessa água que, voltando para o 1, continua o ciclo da água. Lá no final da nossa aula, a gente vai ver um vídeo, tá? Que aí ele vai mostrar como é esse processo do ciclo da água, beleza? Então, olha lá. O ciclo hidrológico da água. A água na hidrosfera se encontra em seus 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. O segundo estado é o que tem maior interesse para a hidrologia, uma vez que é na fase líquida que a água se acumula no interior da Terra, além de constituir os principais cursos superficiais, ou seja, a gente não tem água só aqui na nossa superfície, tá? Nós temos água também lá no subsolo, que aí a gente chama de lençóis freáticos. Então, quando a chuva cai na terra, e aí ela vai impermeabilizar a água, então essa água, uma parte fica na superfície
e a outra parte dessa água ela vai penetrando no subsolo, vai penetrando no solo, até chegar lá nos lençóis freáticos. O ciclo da água na Terra, ou ciclo hidrológico, é a contínua circulação da água em nosso planeta. Não tem início nem fim, mas é comum se começar sua descrição com as águas dos oceanos, uma vez que cobrem cerca de 3/4 da superfície terrestre. Ou seja, a gente não pode dizer que tem um fim ou que tem um início, mas, pela lógica, a gente diz que esse processo, ele tem, vamos dizer assim, tem um início, né? Nos oceanos, nos lagos, nos rios. Então, através dessa evaporação da água, que aí ela vai evaporar, vai se formar nuvem, essa nuvem vai se precipitar e a chuva vai cair. Então, o ciclo ele vai sempre se renovando, então ele não tem um fim, tá? Mesmo que demore um tempinho, como aqui na nossa cidade, demora um tempinho para chover nesse período que nós estamos, né? Demora um tempinho para chover, mas esse ciclo hidrológico ele sempre vai estar se renovando, tá? Então ele não tem um fim. Pronto, acabou, choveu hoje, esse ciclo acabou. Não, esse ciclo ele vai estar sempre se renovando. Olha lá. Aí nós temos a água, tá? 100% dela aqui no nosso planeta. E aí nós vamos ter a divisão dessa água aqui no nosso planeta, tá? Então, olha lá. Nós temos aqui a água em 100% dela, vamos dizer assim, tá? Aí aqui nós temos a água 97,5%. Lá no início vocês viram 70%, correto? Mas esses 70%, a gente está fazendo uma estimativa que ele corresponde só à parte dos oceanos, tá? Ainda tem as outras partes do planeta que nós temos água. Então, olha lá. Então, aqui, nessa parte aqui da água salgada, nós temos 97,5%, tá? Dos 100, então a gente já está dividindo. Aí a gente vai utilizar a matemática lá do professor Dudu. Então, olha lá. Então, aqui dos 100, os 95 da água salgada, 97,5 da água salgada, 1,01% dos rios e lagos, água subterrânea, aqui em 96,1%, tá? Água das calotas, das calotas e geleiras, que são as áreas frias, das áreas lá do Polo Sul, do Polo Norte. Lembra que eu falei para vocês? Então, aí nós temos 1,72%. E a água doce, 0,78%. Então, observem que essa água doce, que é aquela que é própria para o nosso consumo, claro que não é assim, a gente vai pegar do rio ali, está lá em Mosqueiro, vai pegar aquela água e pá, e tomar, claro que não é assim. Essa água, para que a gente possa consumir ela passa por um tratamento, tá? E aí que ela vai ficar própria para o nosso consumo. Então, a gente não pega ela direto do rio e toma. Então, ela passa por um processo que aí daqui a pouco a gente vai comentar esse processo. Aí nós temos outras, tá? Nos outros lugares que nós temos água, que é 2,8%. Correto? Então, essa aí é a divisão do planeta, tá? Da quantidade de água no planeta. E aí nós temos um esquemazinho do ciclo, tá? Do ciclo hidrológico. Então, observem aqui, ó. Nós temos aqui a nuvem, tá? Ó, a nuvenzinha aqui. Aí nós temos a água. Não, a gente tem aqui, ó, a formação da nuvem, tá? Então, olha, rios, o escoamento vai da água para o oceano. Então, a gente tem a evaporação dos oceanos, ó, aqui. Nós temos a evaporação das plantas, nós temos a evaporação do solo, nós temos a
desculpa, quase que não sai, evaporação dos cursos de água aqui dos rios, tá? Nas plantas, nós temos a evotranspiração, assim como nós humanos também, como quando a gente está suado, né? Está correndo, está brincando, vocês aí na casa de vocês correndo, na rua também. Então, quando a gente está todo suado, que aí vai passando o tempo e a gente vai enxugando, então acontece isso, a mesma coisa com a gente, tá? Mesmo processo aqui das plantas, que tem o processo de evotranspiração, no ser humano também acontece com a gente também esse processo de evotranspiração, tá? Que é o suor que vai caindo no nosso corpo, que a gente vai suando, dependendo da atividade, do momento que nós estamos. Então, a gente vai também tendo esse processo de evotranspiração. E aí, vai tudo lá para a nuvem. Essa nuvem aqui, ela vai se formar, vai ficar carregada e ela vai se precipitar, tá? Olha aqui, ó, precipitação. E aí vai acontecer o quê? A chuva. Nessa chuva, a gente vai ter aqui, ó, a água vai cair no solo, aí essa água ela vai escorrer, tá? Uma parte dela vai se penetrar no solo, observem aqui, ó, vai infiltrar no solo até chegar lá nos lençóis freáticos, nas camadas mais subterrâneas da Terra, nas camadas mais... E aí ela vai... Outra parte dessa água vai escorrer, vai aqui, ó, chegar na planta de novo, na árvore, que vai ser captada pelas raízes, tá? Aí essa água, outra parte vai escorrer aqui na superfície, vai para os rios, lagos, e outra parte vai escorrer e vai chegar lá nos oceanos, até voltar o mesmo processo aqui de evaporação dos oceanos, da superfície, dos rios, as árvores, as plantas e os seres humanos, os animais também vão evotranspirar e por aí vai, e esse ciclo vai sempre se renovar, como eu falei para vocês. Então, bora lá. Aí nós temos, ó, a irradiação solar evapora, tá, a água do oceano para a atmosfera. O vapor de água sobe e junta-se para formar as nuvens sob certas condições. A umidade das nuvens se condensa e cai sobre a Terra sobre várias formas de precipitação, chuva, granizo ou neve. Foi o que eu mostrei para vocês lá no início da aula. Lembram lá nas regiões mais geladas, que aí tem a neve ou tem o granizo, dependendo da temperatura, de como está a temperatura. E aqui na nossa região, o que nós temos? Chuva, né? Apesar de demorar um pouquinho para chover, para cair essa chuva, mas nós temos aqui na nossa região a chuva. Por que aqui não tem neve? Pelo fato da nossa proximidade com a linha do Equador e também da incidência do Sol. No caso, a nossa posição geográfica não favorece muito para que nós tenhamos neve ou granizo. Diferente da posição geográfica de quem mora lá em Santa Catarina, quem mora lá em Porto Alegre, nas regiões mais montanhosas, vamos dizer assim. Então, pelo fato deles estarem próximo do polo, qual é o polo? Polo Sul. Então, pelo fato de estarem próximo do Polo Sul, então isso, a posição geográfica deles lá favorece junto com a frente fria ou a questão da temperatura, isso favorece para que em alguns momentos do ano tenha chuva, tenha neve, tenha granizo e por aí vai. A precipitação sobre a superfície da Terra é a origem de todos os nossos suprimentos de água potável. Dela depende a reposição da quantidade que é retida dos lagos e outros cursos superficiais para os numerosos usos do homem, na verdade, né? Do ser humano. E o que é que a gente tem nesse uso? Para a gente tomar banho, para a gente fazer comida, para a gente, o que mais? Lavar roupa e por aí vai. Né? Então, esse uso, essa reposição da água através desse ciclo, é isso. Então, o que a gente usa? Tomar banho, o que mais?
lavar roupa, fazer comida, as nossas atividades. Por isso que a água ela é tão importante para a nossa sobrevivência, até porque o nosso corpo também ele é feito de água, né? Então a gente precisa dessa água, precisa estar repondo a água. Por falar em água, vocês já beberam a água de vocês? Ó? Tô com a minha água aqui, então vou tomar só um pouquinho, tá? Nós, seres humanos, necessitamos de beber bastante água durante o dia, para que a gente não venha a ter essa falta de água no nosso organismo, para que a gente não venha ter uma desidratação. Por isso, nós e vocês aí, eu e vocês aí, nós precisamos estar ingerindo bastante água, bastante líquido durante o dia, tá? Então, bora lá continuar. Uma parte da precipitação, depois de molhar as folhagens e o solo, escorre sobre a superfície em direção aos cursos de água, que foi o que eu mostrei para vocês lá no esquemazinho anterior. Então, olha lá. Outra parte se impregna no solo. Grande parte da água que penetra no solo é retirada da zona das raízes das plantas, retornando eventualmente à superfície pelos vegetais ou pela capilaridade do solo. Parte, no caso, porém, se infiltra abaixo da zona das raízes, continuando a mover-se para baixo até alcançar o reservatório das águas subterrâneas, que são os rios subterrâneos que eu falei para vocês. Então, por exemplo, uma superfície que ela é toda cimentada, aí alguma parte do meu quintal não sei aí no quintal da casa de vocês como é, se tem quintal ou não. Mas, se porventura, vamos dar um exemplo, vocês têm um quintal que ele é todo acimentado, correto? Que ele é todo acimentado. E aí, quando chove, essa água aí, ela vai penetrar no quintal de vocês, vai penetrar na terra, ou ela vai escorrer diretamente para o esgoto? O que é que vocês acham? Claro que não, né? Pelo fato do solo estar todo acimentado, então essa água ela não vai conseguir ultrapassar a camada de cimento e ela vai escorrer toda para o subsolo. Diferente se uma parte do quintal de vocês ainda for de terra, vamos dizer assim. Se ainda for de terra, então quando chover, essa água ela vai penetrar no solo e vai fazer esse processo aqui. Se ainda tiver alguma planta, alguma árvore lá no quintal de vocês, uma parte vai ser captada pela raiz dessas plantas, pelas raízes, e a outra parte vai continuar descendo até chegar lá nos lençóis freáticos, nos rios subterrâneos. Se o quintal de vocês tiver poço, aí essa água vai alimentar lá o poço do quintal de vocês. Deu para compreender? Então, bora lá continuar. E aí nós temos as águas superficiais, como foi mostrado na discussão do ciclo hidrológico lá no início, tá? Depois eu vou mostrar um videozinho básico para vocês. Existe uma interação bastante importante entre os recursos hídricos superficiais e as águas subterrâneas. Então, não é separado, tá? Os rios aqui na superfície, os oceanos, eles não são desligados dos rios subterrâneos. Então, eles têm uma conexão, eles são ligados. De uma maneira geral, a parte superficial do ciclo hidrológico é formada pelos oceanos e mares, rios, lagos e outros reservatórios pantanosos. A quantidade de água que se acumulará nesses elementos será função de uma série de fatores como clima, taxa de evaporação, índice pluviométrico local, interação com os outros elementos do ciclo. Quando ele fala aqui de índice pluviométrico, quando a gente fala especificamente de pluviométrico, a gente está se referindo à quantidade de chuvas, tá? Sempre que vocês observarem, que vocês verem essa palavra pluvial ou pluviométrico, a gente está se referindo à questão da chuva. Então, nesse caso aí que ele fala índice pluviométrico,
é a questão da quantidade de chuvas, é o índice de chuvas que tem naquela região. Por isso que ele fala aqui que essa quantidade depende desses fatores aí, tá? Observem aí também uma coisa muito importante. Aqui, ó, a gente já vai ver uma nova porcentagem aqui, ó, tá? Então, a gente já viu 70, a gente já viu 97,5, a gente vai vendo aqui 94. Então, a gente não tem uma quantidade exata, uma porcentagem exata da quantidade dessa água, mas a gente tem uma somatória que ela se aproxima dessa quantidade, tá? Por isso que vocês não vão ver uma porcentagem específica para essa quantidade de água, sempre vai ser aproximado. Aqui vocês já estão vendo 94, mas eu já mostrei 70, já mostrei 97,5 e por aí vai, tá? Essa aqui, ó, essa aqui, que aí eu até perguntei para vocês, essa aqui é a fórmula química da água, tá? H2O. Se por acaso vir lá na atividade de vocês ou na prova de vocês, qual a fórmula química da água? E aí vocês já sabem que essa fórmula química ela é H2O, correto? Então bora lá. Conforme discutido nos itens anteriores, tá? Cerca de 94% da água da Terra está concentrada nos mares e oceanos. Apesar da grande importância dessas regiões para o balanço hídrico mundial e para a preservação da vida humana no que concerne ao equilíbrio de nosso ecossistema, essas águas têm uma salinidade muito elevada, o que as inviabilizam para o consumo humano. Elas não contribuem, portanto, para compor a quantidade de água doce disponível na Terra. Foi o que eu falei para vocês. Então, pelo fato das águas dos mares e oceanos, elas terem uma quantidade muito grande de sal, então, elas são impróprias para o nosso consumo. Se a gente ficar ingerindo as águas dos oceanos, as águas dos mares, água salgada, o que vai acontecer? Nós vamos ficar desidratados e vamos ter um sério problema de desidratação. E aí vai acarretar outros problemas de saúde, tá? Por isso que não é recomendado a gente ingerir essa água. Aí, quando vocês forem lá para Salinas, a Juruteua, lá para aquelas regiões do Salgado ali, que aí quando vocês forem mergulhar, aí vocês vão sentir a diferença. Quando vocês forem lá para Mosqueiro, que vocês mergulharem também, lá em Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, vocês vão sentir a diferença que uma água é salgada e a outra água é doce, e a água salgada é essa que eu estou me referindo aqui, tá? Que ela é imprópria para o nosso consumo. Então, aí a gente vai agora ver o vídeo que eu falei para vocês, tá? Referente ao ciclo da água. Observem aí. O Codal, orgulhosa pessoas que geralmente
E é isso aí, galera. É isso aí, ó. Vocês viram aí o videozinho do ciclo da água, e essa água aí que a gente vai consumir, tá? É o que a gente vai beber. Então, aqui o nosso reservatório de água, a nossa, vamos dizer assim, nossa estação de tratamento,
ela fica lá no Parque do Utinga. Quem já foi lá, que foi até o final, chegou lá no Rio, no Água Preta, no Bolônia, são os rios que dão, vamos dizer assim, que a gente utiliza a água dos rios para o nosso consumo. Mas antes, como eu falei para vocês, essas águas elas passam por um tratamento lá na subestação da Cozampa para poder chegar nas nossas torneiras, para a gente poder tomar banho, fazer comida, lavar roupa, utilizar como a gente utiliza, correto? Então, esse é o processo que a gente quer. Tem o ciclo da água, né, que vocês viram aí, e o processo de tratamento da água para que a gente possa consumir, para a gente possa utilizar essa água. Mas, lembrando, temos que ter o consumo, a utilização dessa água consciente, nada de ficar tomando banho, demorando muito, deixar o chuveiro ligado lá, aberto, a água caindo, escovar os dentes e deixar a torneira aberta com a água caindo, nada disso. Nós temos que ter a conscientização e utilizar essa água de forma correta, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até na próxima aula, se Deus quiser. Fui!